E hoje vamos falar de um assunto que muitas vezes é constrangedor, tanto para quem tem quanto para quem sente. É o mau hálito. E a partir de hoje, várias ações serão realizadas no Brasil em uma campanha nacional de combate ao mau hálito. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a cirurgiã dentista Karine Magalhães, que é presidente da Associação Brasileira de Halitose. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Imagina, é a gente que fica feliz de saber que nós temos profissionais para falar desse assunto, como eu disse, constrangedor, né? Sim. Então eu começo. Quais são as principais causas do mau hálito? Normalmente o mau hálito ele acontece dentro da boca. Algumas situações, por exemplo, quando temos um desequilíbrio de bactérias, as bactérias elas fazem parte do nosso organismo. Mas em desequilíbrio, quando temos uma quantidade muito aumentada, aí nós podemos ter essa alteração, que normalmente é o desagrado olfativo, o conhecido mau hálito, também a litose. E 32% da população mundial passa por isso, Cleide. Só que ainda hoje, como você disse, né, é um problema constrangedor, que poucas pessoas têm facilidade em abordar esse assunto. Então, assim, como nós da associação recebemos pacientes todos os dias, os pacientes nos dizem: eu não tenho vergonha de abordar esse assunto com você, porque você é especialista. E aí, esse tema da campanha agora de 2023, né, que é o silencioso, invisível e devastador. Sim, olha aqui, gente, o cartaz. Inclusive, você está aí com uma camiseta, Sim, estou né? com a camiseta, Então, é uma arte, né, que representa muito bem. Esse problema, ele foi abordado em 2019 por um meio de comunicação. E de lá para cá, o que a gente percebe é que nada mudou. As coisas continuam da mesma forma. Esse receio de abordar o assunto é como se mau hálito fosse um problema que nunca pudesse te afetar. Então, assim, só afeta o meu vizinho, só afeta o outro. Não, isso pode acontecer comigo que trato do assunto. Então, a gente tem que ter cuidado. Alguma coisa que é inerente ao mau hálito é que a própria pessoa não sente. Sim, isso é muito comum, porque o nariz, na verdade, ele sofre uma fadiga, ou seja, ele se acostuma com qualquer odor. Igual ali agorinha, vocês estavam dando a receita do sorvete de banana, né? Então, para quem trabalha sempre com banana, normalmente ela passa a não sentir mais aquele odor agradável da banana. Entendi. A gente compra um perfume, passa assim mais ou menos umas 2 semanas, já não é mais, a gente não tem mais a mesma percepção. Sente naquele instante, passa um pouco, a gente já não sente mais. Então, é por isso que é muito comum quem passa pela halitose não sentir. Então, é preciso que eu comunique. Então, assim, eu sei que não é uma situação, não é uma tarefa fácil, mas a gente deve ter empatia, se colocar no lugar do outro e avisar de uma forma muito delicada que esse é um problema que, quando bem diagnosticado e um bom tratamento, pode ajudar a controlar. Ok. Agora, como fazer o tratamento? Que tipo de tratamento fazer? Cada um requer um tratamento? Como é que é isso? Sim, o tratamento é individualizado, até mesmo porque nós temos várias situações. Então, a primeira coisa é o diagnóstico. Então, vamos supor que o paciente está passando por uma alteração salivar. Ele tem uma saliva, às vezes, que é muito grossa, que parece muito a uma cola, ou senão ele não tem saliva. A saliva é o detergente natural que a gente tem na boca. É o melhor antimicrobiano bucal e é o que o nosso organismo produz. Então, a gente volta para a questão da água, né, que estava falando ali agorinha, que a gente precisa de tomar pelo menos 2 litros de água ao dia. Então, para a gente ter essa proteção natural da saliva. A questão de reequilibrar os micro-organismos através da higienização em casa, ou seja, é o uso do fio dental, da escova de dentes, mas não aquela situação que a gente pensa assim, eu vou descuidar agora, mas à noite eu capricho. Por quê? Porque quanto mais a gente descuida, não só, por exemplo, em casa, mas evitando de fazer as consultas, mas a gente vai ter uma adesão das bactérias sobre os dentes. A gente precisa de receber a orientação do profissional cirurgião dentista, por quê? Hoje a minha boca está de um jeito, mas e amanhã? Como é que está? Será que realmente está igual estava 6 meses atrás? Quais são as dificuldades, os esconderijos que a gente tem na boca? Então, a língua
É uma superfície que se assemelha mais ou menos a essa almofada aqui. Então a gente pensa assim, nossa, mas essa almofada ela é bem peludinha, gostosa, né? A língua é igual. Só que na língua vai aderindo bactérias, outros micro-organismos, resíduos alimentares. Quando a gente tem uma saliva de baixa quantidade e qualidade, a gente tem a ineficácia dessa saliva em lavar a língua. Então, precisamos tomar cuidado. E o que a maioria dos pacientes dizem é: tenho muita dificuldade para higienizar, porque realmente na parte lá de trás da língua é uma tarefa difícil, que dá ânsia. E aí, quando dá ânsia, eu falo, já não quero mais limpar, né? Porque eu vou vomitar. Eu brinco com os pacientes que é a mesma coisa. Quando a gente compra um sapato, às vezes o sapato está lá apertando, só que às vezes já usou umas 5, 6, 10 vezes, o sapato laceia. E a língua também acaba que um tempo. Você vai se habituando. Então, é questão de rotina. Quando a gente tem rotinas, tudo bem estabelecido, assim, do nosso cuidado diário, né? Seja da dieta, seja do cuidado da saúde bucal, sistêmica, a gente vai normalizando aquele padrão. Então, o mau hálito, ele acontece a partir desse desequilíbrio, mas vamos supor, você me perguntou, né? Me perguntou, se tiver alguma outra doença, algum outro problema, né? A cárie afeta, a doença da gengiva, as doenças bucais em geral, né? E aí, a gente até pode, Cleide, tocar nesse assunto que é o quê? As pessoas, em primeira opção, elas escolhem um médico, normalmente o gastroenterologista, para buscar essa ajuda. E o gastroenterologista vai fazer a endoscopia, vai fazer biópsia, e aí as pessoas pensam, será que aquela bactéria que tem no estômago, será que ela faz a litose? Não, ela não faz, o refluxo não faz, a gastrite não faz. Só que 19 anos após a publicação desse artigo que eu disse para você, que um meio de comunicação fez, que a gente está voltando nesse tema agora em campanha, a situação em nada mudou. Quando um paciente chega ao consultório do gastroenterologista, ele vai passar por esses exames de imagem, exames de sangue também algumas vezes. Quando ele vai para o otorrino, normalmente ele tem receio de contar, de abordar esse assunto, então ele fica esperando que o médico ou o cirurgião dentista adivinhe ou fale, olha, você está passando por isso. Entendi. Agora, uma coisa também que eu já vi algumas pessoas se queixando, é que tem alguma coisa na garganta, umas bolinhas que elas são com um cheiro ruim. Por que é aquilo? O que é aquilo? Você nunca teve? Não. Tá. Isso é muito comum, isso se chama casos amidalianos. Aqui na nossa garganta, nós temos as amígdalas, bem na região aqui de trás. Então, se você apertar, você sente. Isso, todos nós, né, se não fez a remoção das amígdalas, nós temos, e nós temos uns buraquinhos. Esses buraquinhos, aqui dentro, vão se acumulando resíduos alimentares, bactérias, saliva, aí forma como se fosse um pedacinho de queijo, um carocinho, aquele grãozinho do quiabo. Tem um odor insuportável. Se você pegar, sentir, você sente que tem um cheiro ruim, só que se você apertar, aquele cheiro, ele vai ficar no seu dedo por um bom tempo. Então, isso é muito comum, isso não é doença. O médico, que é o otorrino, que é o responsável pelas amígdalas, ele só vai sugerir a remoção das amígdalas por esse motivo, não pela queixa do hálito, mas se aquilo lá está promovendo algum tipo de inflamação, de infecção, se realmente a pessoa produz muito. Por quê? Eu faço casos, mas eu não faço com intensidade muito grande. Nunca recebi no meu consultório uma pessoa que fizesse em grande quantidade, que fosse necessário fazer a cirurgia. Só que essa massinha, como é bem mal cheirosa mesmo, a gente tem uma comunicação entre o nosso nariz e a nossa boca, é um corredor. Nesse corredor é que a gente mesmo consegue perceber algumas vezes, se tem o caso, um cheiro ruim, às vezes o gosto ruim. Por quê? Porque é uma coisa que está lá em putrefação. Só que esse buraquinho, aí chega uma hora que você vai tossir, espirrar, ou está conversando, ou faz um movimento mais brusco e as amígdalas até comprimem e esse cásium sai. E às vezes a gente engole sem nem perceber. Meu Deus, e aí dá o mau hálito. Normalmente, cásium não dá mau hálito. A gente que tem a percepção que está
tendo a alteração que outras pessoas ao redor sentem, mas nem sempre dá. Quando entendi. tem uma quantidade muito exacerbada dessa substância. E essa substância, que é o cásio, essa massinha mal cheirosa, é a mesma que se deposita sobre os nossos dentes, sobre a nossa língua. Só que na amígdala ela fica como fosse um carocinho guardada lá dentro. Bom, você disse que pouco se fez desde quando lançaram essa campanha, não foi isso que você disse? Na verdade, Cleide, não é que pouca gente fez. A Associação Brasileira de Halitose tem 25 anos. É que pouco se fala sobre esse assunto. É porque, como se tem receio, assim, será que vão achar que eu sou suja, que eu não cuido de mim, que eu não busco ajuda, como as pessoas dizem, será que eu sou porca? Então, é por isso. A gente trabalha anos após anos, os colegas da Associação Brasileira de Halitose, nós temos profissionais em quase todos os estados do Brasil. Então, a gente desenvolve campanhas em qualquer instituição pública ou privada, palestra, vamos a hospitais, vamos a universidades, escolas, empresas, vamos para a TV, igual estou aqui hoje com você, para a gente abordar esse assunto. Só que é um assunto que tem muito mito e se tem um receio de conversar sobre isso. Não, mas vamos falar sobre isso sim. Sempre que necessário, as portas da TV Pai Eterno estão abertas para você. Muito obrigada. Eu te agradeço, foi um prazer. Você é muito simpática, Obrigada. Seu programa, sua equipe toda maravilhosa. Eu fiquei encantada. 8 pessoas para tomar conta aqui do seu programa, né? Que privilégio. Me senti muito bem recebida por todos vocês. E tem mais um tanto lá em cima. Oh, coisa boa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Que essa campanha seja um sucesso. Amém. Muito obrigada pelo espaço.